Olá, cara amigo, cara amiga, muito obrigado por sua audiência. Vamos iniciar o programa Alfredo Marques em Questão de hoje com ilustres convidados. Tenho a honra, a alegria de poder compartilhar de ideias e trocar opiniões, confrontar teses com o iluminado e querido amigo Adolfo Marinho, ex-deputado federal, uma das melhores expressões da inteligência cearense, que hoje está na Unigrande, uma universidade, uma faculdade, uma grande potência na área da cultura, que fornece conhecimento, dissemina conhecimento, enfim, mais do que necessário para a gente virar essa página de angustiante que é viver num país subdesenvolvido. Vânia Rocha, uma amiga de longas datas. Vânia Rocha é a colega advogada, ouvidora da Ordem dos Advogados do Brasil, uma referência na seriedade, na lisura, uma grande amiga que passei a cultuar e admirar ao longo do tempo. E não menos importante, o meu nobre colega advogado, Reginaldo Vasconcelos, que não é nada, é o presidente da academia que me insiro, Academia Cearense de Literatura e Jornalismo. E no programa de hoje, nós vamos aproveitar essas mentes brilhantes e vamos sugar delas o melhor para que você em casa forme o seu juízo de valor. Pois muito bem, vamos tratar inicialmente de uma questão seríssima. Bolsonaro provoca crise na Polícia Federal, no Rio de Janeiro, e os diretores da Polícia Federal ameaçam entregar cargos. Senhores, na expectativa de blindar a família dele de investigação, Bolsonaro está utilizando um mecanismo muito chulo. Está intervindo no COAF, está intervindo na Receita Federal e está intervindo na Polícia Federal do Rio de Janeiro. A Polícia Federal começou a encontrar o Queiroz. Não pode encontrar o Queiroz. Doutor Adolfo Marinho, que impressão o senhor extrai, o senhor que teve assento no parlamento, conhece isso de cátedra, que impressão o senhor traz dessa nossa política tupiniquim? Bom, quero inicialmente dizer da alegria de revê-lo. Conheço alegria. você desde garoto e tenho uma especial atenção por você, a começar pelos seus pais, Dona Maria José, o Jairo, eram pessoas da maior expressão como gente. E você herdou tudo isso. E uma alegria ter você aqui, sendo uma voz independente, inteligente e, sobretudo, de grande espírito público. Bom, minha impressão sobre o governo Bolsonaro, nenhuma surpresa. Eu fui colega do Bolsonaro durante 4 anos. E ainda hoje tenho dúvida, porque eu sempre achei que o juiz era pouco. Bom, mas eu fico em dúvida porque eu acho que ele é uma pessoa sem noção, sempre foi. Durante o período que ele esteve na Câmara, nunca foi líder de bancada, ele nunca foi coordenador de nada, relator, comissão, presidente nada de comissão, não. Ele era assíduo. Sim. E participava de uma maneira, às vezes, intempestiva, em questões que ele dava opiniões completamente deslocadas. Ele tinha só firmeza na defesa dos interesses dos militares no que diz respeito à elevação de salário. Não votei nele, porque nunca achei que ele tivesse credencial para presidente. Mas respeito que ele tinha uma bandeira de uma disrupção na política brasileira, que não ia bem e tudo indicava que ia pior ainda. Até porque praticamente a campanha foi binária. Sim. O outro lado... Sempre o segundo turno torna a campanha plebiscitária. Mas já era previsível que ela fosse binária, porque o terceiro, o Ciro e o Alckmin, nunca inspiraram confiança de ir para o embate final, porque não agregavam, diversas razões diferentes, mas não agregavam. E a outra opção era uma opção em que as pessoas não queriam vencer a eleição,
queriam ganhar o governo para não sair nunca mais. Dentro de uma proposta, sem projeto, nada de ficar. E eu fui estudante universitário no tempo do regime militar. E passei a dar muito valor à liberdade. Vejo a juventude não entender isso, o que é regime democrático e o que é liberdade. Porque não viveu essa nova juventude, ela já deita em berço esplêndido, mas não entende que isso é fruto de luta e de conquista. Nada é dado, tudo é conquistado. Ou você toma, ninguém lhe dá nada, nem democracia. E, na verdade, até um posicionamento muito criticado do presidente Bolsonaro, que é a relação dele com a Câmara, com o Congresso, eu acho que tem sido ponto alto, porque obrigou ao Congresso a se assumir, não continuar manietado, não continuar cooptado, e o Congresso começa a assumir uma posição de reconhecer qual é o grande papel que lhe cabe. Sim. Entendeu? E eu acho isso. Agora, qualquer intromissão em órgãos de Estado que não são de governo, como é o caso do Ministério da Fazenda, COAF, como é o caso da Polícia Federal, tudo bem, eu acho isso aí tudo detestável. Na verdade, isso é a imposição do poder de governo em órgãos de Estado. Essa é a minha opinião. Doutora Vânia, um empresário chinês radicado no Brasil, Lawrence Pi, um cara bilionário, era dono do moinho paulista, salvo engano, e ele vendeu o moinho e está só aplicando no mercado financeiro. Ele deu uma declaração dizendo que se vê muito preocupado com o destino do Brasil e ele cria uma excepcionalidade, que é a excepcionalidade que o Adolfo sustentou há pouco. Não fosse o Congresso Nacional a ser esse instrumento de distensão, nós já teríamos experimentado uma ruptura terrível, inclusive institucional. Qual é a leitura que a senhora faz, doutora? É um prazer estar aqui hoje, estreando aqui o programa, minha participação hoje aqui no programa Alfredo Marques em Questão. Uma honra para mim, Alfredo, participar, porque aqui tem sempre temas bastante elevados de grau de importância para os cidadãos, para as pessoas e para o nosso Estado e para o Brasil em si. E eu gosto muito de participar. Alfredo, antes de tratar desse tema, eu queria dizer que, com relação à pergunta que você fez para o nosso colega, a Polícia Federal é uma das instituições mais sérias que nós temos no Brasil. E eu acho muito difícil essa interferência lograr êxito a nível de coibir o trabalho da Polícia Federal. Os profissionais que desenvolvem o trabalho junto à Polícia Federal... A Polícia Federal é incorruptível? Não existe essa palavra, no meu entendimento, incorruptível, visto que seres humanos são falhos. Então, eu acredito, qualquer instituição é composta por seres humanos e a corrupção ela está relacionada a isso, a atuação de pessoas profissionais em várias situações. Então, não existe essa palavra incorruptível. Mas muitos deles, aí, só corroborando o que a senhora está dizendo, muitos deles se apressaram em colocar os cargos à disposição, né, dizendo que não aceitavam a ingerência do presidente da República. Exato. Isso mostra a altivez da Polícia Federal, a seriedade com que a Polícia Federal desenvolve o trabalho. Se existem alguns profissionais que, por algum motivo, vão se curvar a essa atitude presidencial, isso aí só o futuro nos dirá. Mas a Polícia Federal merece o crédito da população brasileira. Só para... Vou aqui explorar aqui. Adolfo disse que não votou nele. A senhora votou no Bolsonaro? Não, não votei. Não votei porque não tinha o perfil do presidente que representasse o país como eu gostaria. Então, não votei no Bolsonaro. Entendo que ele tem algumas atitudes, muitas atitudes equivocadas e até a nível internacional tem falhado com o nosso país, principalmente nessa questão ambiental, no meu entendimento. Antes de ouvir o doutor Reginaldo Vasconcelos, coloquei umas imagens
da atuação de Bolsonaro junto à Polícia Federal. Vamos dar uma Jair conferida. Bolsonaro poderá vetar Bom. alguns trechos do projeto de lei sobre abuso de autoridade, aprovado no Congresso. Um policial militar, se é que isso... Porque ele é o comandante em chefe do país. Ele está pensando que pode fazer tudo. Ao contrário de Adolfo, ao contrário da doutora Vânia, o senhor votou no Bolsonaro, que eu sei disso, que nós discutimos isso no processo eleitoral. E outras E eu oportunidades. lhe pergunto, as condições de governabilidade do então candidato, elas guardam correlação com a realidade? Bem, antes de tudo, para não dissentir aqui dos colegas, eu tenho que fazer uma saudação a você. Nós somos amigos de bastante. Fundamos juntos a Academia Cearense de Literatura e Jornalismo. Meu pai era amigo de juventude do seu pai. Verdade. Seus pais eram amigos dos meus pais. E eu quero também saudar aqui o professor Adolfo e a nossa colega, a doutora Vânia, e ao seu público. Alfredo, votei. O professor Adolfo usou a palavra que a nossa academia todo ano elege a palavra do ano. Nesse ano, a gente elegeu a palavra protagonismo. Vocês podem ver na mídia, está todo tempo sendo repetido isso, porque os poderes estão querendo puxar o protagonismo da cena política para si. A toda hora a imprensa fala nisso. Mas no ano passado, exatamente, foi a palavra disrupção. Essa é uma palavra preciosa, que vem lá, é um anglicismo que foi adaptado pelo Brasil, que é a ruptura que Tasso Gereissati fez no governo do Ceará, né? A coisa vinha cheia de vícios e tal, e o Tasso teve coragem de provocar essas rupturas, e era por isso que eu ansiava quando votei. Não sou um eleitor passional, sou racional. Eu não via nada que fosse diferente de uma intenção de mudar. Não conhecia o Bolsonaro, é um político de fora do Estado, mas sempre muito temeroso, porque a gente via que ele não tinha o necessário preparo. E ele está se perdendo agora por conta, e há algum tempo, por conta dos seus filhos e dos seus conselheiros, ele está completamente perdido, o que eu lamento, porque isso é ruim para o país. E a intervenção nos órgãos públicos para blindar a família. Isso é terrível. Não foge do discurso completamente da moralidade, Claro, ele está perdido. Da rearrumação do Estado, do combate à corrupção. Exatamente. As crianças dele estão criando problema de toda maneira, e ele perdeu a Tramontana, que chama Tramontina, né? Perdeu totalmente o rumo. Ele Bom, mas vamos adiante. A gente está falando de blindar os filhos. Mas na hora que tem dinheiro na conta da primeira-dama, da esposa do presidente da República, ou do então candidato, isso ele está atrás de blindar-se também, não está atrás de blindar apenas o filho. Não, me parece que contra a pessoa dele não se conseguiu pegar nada pesado. Bom, o dinheiro está na conta da Michele. Qual Ele dinheiro é que diz você se 40 refere? mil. Ele diz, vamos nos lembrar que o Collor foi pegue por um Fiat Elba e o Lula está sendo pegue por um apartamento que nunca foi nem do nome dele, que não tem um documento no nome dele nem nada. Então, guarda as proporções, todos eles estão aí sendo alcançados pela aparência e não pela consistência da prova. Agora, tem 40 mil na conta da Michele e ele não nega. Não, ele não nega, ele diz que foi um empréstimo, é isso que você está dizendo? É, feito lá pelo exatamente Queiroz. isso. Rapaz, a política do Rio de Janeiro é uma piada, né? A gente está vendo vários governadores sendo perseguidos judicialmente, presos, etc. E a política toda lá era assim. Você não consegue trabalhar com lixo sem macular as vestes. Você trabalhar ali, as coisas estavam naturalizadas. Então, aqueles meninos se envolveram com aquilo, o que eu acho, né? Nada mais grave do que outros vinham fazendo, mas faziam, né? E atingiu lá a primeira-dama, porque precisou de um dinheiro. O Queiroz imagino que tenha sido isso. Isso não é, eu acho Mas que o dinheiro de corrupção originário da manipulação que eles fizeram nas contas do filho, do Flávio Bolsonaro, que hoje é senador da República, e que hoje ele utiliza da força do status de presidente da República para impedir as apurações. Isso é terrível. É flagrante isso. É flagrante. Ele está fazendo isso no COAF, agora remanejando, tirando dirigente, está querendo intervir no âmbito da Polícia Federal e na Receita Federal. Tudo com essa correlação. É verdade.
e está maltratando os próprios generais, os colegas Alfredo, dele de farda. inclusive, ele está obstruindo as investigações, as buscas, até a própria justiça. Ainda não existe um processo em si, né? Mas existem investigações, existem buscas da verdade. Então, está havendo uma obstrução intencional para que não se chegue a essa verdade e aos esclarecimentos que merece o caso. Como ele conseguiu, Adolfo, segurar a investigação no âmbito do STF, no que diz respeito ao COAF. Ele se valeu do Toffoli com essa prerrogativa, que numa liminar sustou a investigação, porque aí dizia o seguinte: não se pode investigar enquanto não tiver uma autorização judicial. Né? Como eles vêm fazendo isso no passado, eles estavam fazendo isso grosseiramente. E valia para todo mundo. Inclusive, se valeu disso para investigar outras pessoas em outras condições. Alguns deles presos. Né? Não está tendo dois pesos, duas medidas? Olha, Alfredo, eu acho que nós poderíamos ampliar a questão. Se nós, me permita um instante só, se nós formos olhar as operações de combate à corrupção, e nós começarmos pelo Banestado, sim, de uma forma sequenciada, essas operações foram eliminadas ao final, achando que havia uma ilicitude nas provas e acabaram todas as operações. O pessoal de Curitiba, e aí eu vou falar com muito cuidado, porque eu estou falando aqui entre pessoas que têm uma experiência, uma vivência, um conhecimento na área de direito que eu não tenho, mas o pessoal de Curitiba primou por não cometer esse deslize e, ao final, não ter ninguém preso. Eu imagino que seja por enquanto. Sim, um instante. Por isso, eles eliminaram de apresentar um resultado em relação a todos aqueles que tinham imunidade parlamentar, juízes e principalmente o STF. Sim. E começaram a aplicar penas em empresários, funcionários públicos, isso aí. Só conheço um parlamentar que foi apenado, que foi o senador pelo Mato Grosso, porque ele ofendeu pessoas do STF. Indicou que alguns deles estavam envolvidos. E ele foi sumariamente... Caiu em desgraça. Caiu em desgraça e foi caçado e pronto. Você deve recordar. Eu estou tentando melhor. lembrar o nome, eu acho que o nome é bem estranho. Não, ele tem uma cabeleira branca, metido... Bom, você vai lembrar, é um senador que foi sumário. O próprio Senado reuniu o Conselho de Ética e tirou. Bom, a essa altura, nós chegamos naquele momento em que não são apenas os filhos do Bolsonaro. O STF está sob pressão da sociedade. Nós estamos no clímax dessa questão toda. Mas a sociedade pressionando e o presidente responde no sentido da contramão? Sim, mas né? envolva de tudo... blindar o presidente da República e a família dele? Envolva tudo num bloco só. A questão chegou mais em cima, o que vai exigir mais força da sociedade. E, neste momento, nós temos questões que vão subtraindo a força. O caso do vazamento, que envolve as pessoas da força-tarefa, é uma força contrária ao que está sendo desenvolvido lá. Bom, temos o seguinte, você deve ter lido Era dos Extremos, e o Brasil está vivendo uma era dos extremos. Sim. Altamente perigosa, que não interessa para a sociedade brasileira. Então, há de existir, eu acredito muito, o seguinte: a maior reforma que o Brasil experimenta nem é previdenciária, nem é tributária, é a reforma geracional. Sim. Hoje nós temos no Brasil, em todos os estados, grupo de pessoas qualificadas que começaram a se envolver em política. Entendeu? Até bem pouco, política, questão política, estou fora. Não é mais assim. Falta mais preparo para lidar com isso? Falta, mas porque a ciência política, entendendo, passou a ficar fora de todo o meio acadêmico.
E mais ainda, passou a ficar fora do conhecimento do próprio ensino básico. Eu lhe pergunto, isso aí não foi uma pseudo-pacificação nacional, a esquerda no poder, sem ameaçar o estabelecimento, o status quo? Isso é que levou a essa pacificação, essa dominação? Mais ainda, porque a própria esquerda e pessoas que eu admiro, que eu respeito e tudo mais, entraram numa questão de mudar os costumes, mudar o estilo de vida, mudar o imaginário da sociedade para fugir das questões que a gente esperava que eles fossem resolver. Sim. Tá? De repente, a opção sexual passou a ser mais importante do que discutir a brutal desigualdade. Então, nós vivemos num período muito conturbado e eu não tenho como achar inocentes nisso, entendeu? Não, nem eu. Como também acho que uma guerra geral é complicada. Então, há de se ter mais calma, os valores mais consistentes vão ter que se impor e pode ser uma coisa ingênua minha, mas eu acho o seguinte, o acirramento não significa que eu concorde com descendência com nada. Agora, espero que isso seja tratado, inclusive pelo parlamento. O teste vai ser agora, abuso de autoridade. Como é que isso vai ser tratado? Tem abuso de todos os lados, entendeu? Tratar isso vai definir os próximos passos da sociedade brasileira. Doutor Adolfo, essa coisa da transferência do Lula, que houve visivelmente supressão de instância, aquilo você tinha o Tribunal Federal, você tinha o STJ, isso foi direto para o STF, só quem denunciou isso foi o Marco Aurélio, o ministro Marco Aurélio, pularam por cima quer dizer, está se acochambrando as coisas. O processo do Lula é um absurdo jurídico, é um Frankenstein. Mas essa coisa da transferência um foi terrível. A juíza de primeiro grau achou que ele podia ir para uma outra instituição e então recorreram direto ao Supremo e o Supremo julgou. Só quem protestou foi o ministro Marco Aurélio. Disse, olha, nós estamos pulando. E ali só prevaleceu a tese que se o Marco Aurélio tivesse votado em primeiro lugar, ele tinha reformado a decisão do coletivo. Mas como era o último a votar, então eles mantiveram o que eles já tinham decidido. Foi só Você acha que ele influenciaria? Os votos estavam feitos ali. A chamada aberração jurídica, né? É uma aberração jurídica. É uma aberração jurídica. Se a gente tem que olhar o aspecto técnico jurídico. O que é que foi realmente... E ele chamou a atenção para a formalidade. Os abusos que houve. Né? Tem que ter o respeito às instâncias. Se é contra um ato do juiz, tem um tribunal, e não o STF. Muito correta a colocação do Marco Aurélio, uma boa lembrança. Agora, falando em incongruência, o STF otorgou poderes a um juiz de primeiro grau, a um tribunal revisional da manifestação do juiz de primeiro grau, com paridade com o STF. Né? Autorizou passar por cima de tudo para julgar, sem ter o foro, a questão da localidade, né? Transferido para Curitiba. Tudo um absurdo, contra todos os códigos que pode rasgar tudo, que a partir de agora é outra legislação. Com uma celeridade espetacular, né? Que todos nós... Não, a celeridade é o sonho, né? Ninguém pode reclamar da justiça quando ela é rápida. Né? A gente pode reclamar dela quando ela é lenta. Agora, quando ela é rápida demais, quando, por tendência, né? Por um comportamento de perseguição, aí é outra história. Né? Aí é outro papo. Mas o que ficou patente, pelo menos para mim, é que faltou, na condenação do Lula, o respeito à questão da forma da caracterização do crime. Não ficou comprovado nem que o sítio, nem que o apartamento é dele. É tanto que a Justiça já autorizou alienações por outros que não pelo próprio Lula. Né? Como é que ele poderia dizer que é do Lula e toma de outra empresa? Isso não existe. Né? Não tem, é porque não ficou comprovado e aí nós vamos para essa transfiguração jurídica para justificar os atos posteriores. É cada vez pior. Eu insisto em dizer o seguinte, nós estamos num momento em que a aplicação da justiça chegou aos donos do poder, seja do executivo, seja do legislativo e do judiciário. E convenhamos que isso vai ser uma batalha dificílima.
Nós tínhamos que dar um jeito no STF. Olha, nós moramos num país onde hoje você não consegue, por mais que você seja fanático de futebol, escalar a seleção brasileira. Mas escalar o STF, você é capaz. Os 11, né? São 11 também. Exatamente. Você sabe a posição de cada um. Quem é de extrema de esquerda, de extrema direita, quem defende outros interesses. Você sabe tudo. Então, houve porque eles falam fora dos autos, falam para a televisão. E isso foi bom, porque... Inclusive, só vontade. complementando sua fala, o interessante é que hoje muitos julgamentos são publicizados, né, televisionados, e a população tem o acesso direto, não somente aquela da área jurídica, as pessoas da área jurídica, mas sim as pessoas do povo. Eles têm um acesso bem amplo. Você antecipou o que eu ia dizer. Nós estamos vivendo um momento... Você me permite um pequeno intervalo? Claro. Aí a gente retoma em cima da sua consideração. Bom, agradeço. no próximo bloco nós vamos tratar de uma questão. Bolsonaro posta fake news e cria mais um problema internacional para o Brasil. Agora com a Noruega. Aguarda aí, voltamos já. Programa do Bezerrão, TV da Gente, canal 25.1. Brincadeiras, premiações, muitas promoções pra você. Também tem o Boteco do Bezerrão. E numa noite de estrelas, saímos pra passear. E muito swing. Com eles, Pedrinho Cantor, Filho Negão, bora swingar. Agora chore, 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 sofra, sofra. O mal que faz se paga aqui. Chore, chore, sofra, sofra. Eu não tô nem aí. E chore, chore, sofra, sofra. O mal que faz. Você sabia que a Faculdade Anísio Teixeira é uma das melhores faculdades do Brasil? Se formar na FAT é ter a certeza de que o sucesso no mercado de trabalho é certo. Para isso ser possível, contamos com laboratórios de ponta, equipados com o que há de mais moderno em tecnologia de ensino. Nossas clínicas e escolas oferecem ao aluno toda a estrutura necessária para as aulas práticas. Quem estuda na FAT tem a oportunidade de aprender com os melhores profissionais do mercado de trabalho. Nosso corpo docente é formado por professores mestres, doutores e especialistas em diversas áreas. E você? Tá esperando o quê para estudar em uma das melhores faculdades do país? Breve estaremos na cidade de Fortaleza, capital do Ceará. Faculdade Anísio Teixeira, a faculdade pronta para o hoje. Conheça agora Best Sellers Blend PRS Vit. Você já pode comprar online o melhor suplemento alimentar dos Estados Unidos para ajudar a controlar o apetite e perder peso de maneira saudável. Best Sellers Blend reúne um único suplemento, ingredientes que ajudam a melhorar a energia e o metabolismo e controlar seu apetite durante todo o dia. Compre agora mesmo em prsvitamins.com e receba nossos produtos direto em sua casa. Estamos de volta e, como eu falei, vamos tratar aqui da questão das fake news propostas e postas por Bolsonaro nas redes sociais que agride a Noruega. Mas antes disso, dá a palavra aqui a Adolfo Marinho para repor aqui a fala dele que eu interrompi. Bom, eu agradeço, mas o que eu queria ratificar é que nós vivemos um grande momento de transição. Até bem pouco tempo, a mídia era dominada pelos jornais que pertenciam à família e que eles eram detentores da opinião. Frios, os marinhos e por aí vai. E que ganhavam mais dinheiro para deixar de publicar do que para publicar. As televisões pertenciam aos grupos políticos, rádio, televisão. Na era digital, implantou-se uma democracia. E as pessoas passaram a ter mais informações, passaram a ter o direito de influir na comunicação. Então, hoje, nós vivemos um período ótimo no Brasil, de democracia digital. Primavera árabe. De democracia digital. É evidente que vai haver excesso, mas é uma arma poderosa
para fazer prevalecer os tais superiores interesses da sociedade, dependendo da formação das lideranças. Isso que eu quero Pegando dizer. o seu gancho, existem formas de você criar a dominação. Seja falando a verdade, seja mentindo. Normalmente, utiliza-se para dominar a mentira. Bolsonaro querendo justificar o seu discurso anticolonialismo, né? Veio dizer que a ajuda dada pela Noruega e pela Alemanha para a preservação da Amazônia era uma intenção deles de quererem tomar a Amazônia para si. E agora junta um vídeo postado na rede social dele, dando conta de que um incidente, a Noruega caça baleias e não quer vir ensinar o mundo a preservar a Amazônia se eles são patrocinadores ou algozes dos animais dessa forma. Ele comete um equívoco, porque essa questão aí ocorre na Dinamarca, no outro país, e para ele acha que Dinamarca e Noruega é tudo a mesma coisa e não faz muita diferença. Né? Afinal de contas, todos são vikings. E eu acho que vale o dito pelo não dito. Bom, a crítica no meio do mundo, os jornais alemães Der Spiegel, Süddeutsche Zeitung e outros estão aí a pedir que o governo alemão sancione o governo brasileiro para não comprar produtos vindos de área desmatada da Amazônia, nem produtos com agrotóxico. E aí eu vou aqui para o meu amigo Reginaldo Vasconcelos. Reginaldo, estamos na antessala do inferno, você já imaginou o que é o Brasil perder a pérola, a joia da coroa, perder o agronegócio? Na tourada, tem um momento da tourada, professor Adolfo, que o toureiro percebe que o touro parou de olhar para a capa, se deshipnotizou da capa e está olhando para ele. Então, ele faz uma Verônica. Ele dá 3 passos na direção do touro e esfrega a capa no focinho do touro. Pode acontecer do touro voltar a se hipnotizar pela capa, mas pode também não acontecer que o touro joga ele para cima. Então, isso que ele está fazendo com os países que forneciam verbos para a Amazônia, com os países da Europa, é uma Verônica. Pode ser que essas pessoas, de repente, percebam que ele é um nacionalista, que ele está defendendo bandeiras legítimas, mas pode também isso ser muito prejudicial ao país. Quer dizer, ele se comporta como um defensor dos interesses nacionais, né? Ele diz que estão querendo comprar a Amazônia com esse dinheiro. Então, eu acho uma Verônica perigosa, como tudo que ele faz é muito arriscado, não é? Ele é muito audaz nas coisas, né? E eu não sou político, Alfredo, e eu fico preocupado com o país, né? Eu queria que ele desse certo para ajudar o país. Eu não quero ver a desgraça de um político em detrimento do povo. Então, voltei pensando, acreditando que as coisas fossem bem, e estou preocupado. Decepcionou-se? Não, eu acho que aconteceu o que eu podia imaginar que aconteceria, porque eu nunca, como eu disse, nunca fui passional na questão. Eu sabia que ele não tinha o preparo necessário, mas eu acreditava que os militares, que são pessoas preparadas, que não são mais aqueles militares que participaram da Revolução, são pessoas preparadas. Inclusive, hoje em dia, professora, os militares vêm, mesmo os generais, vêm de famílias mais humildes. Antigamente, toda a família rica tinha lá o seu general, né? Toda a família. Mas o reacionarismo não mudou, não. Parece que é inerente à patente. Não, eles têm aquele sistema de hierarquia e tal. Não, eu estou falando do reacionarismo ideológico, eu não estou falando de preconceito, não. Estou falando, por exemplo, eu entrevistei em outra TV o Mourão, e o Mourão veio dizer que não tinha tortura na ditadura militar. E eu lembrei a ele do assassinato do Vladimir Herzog, assassinado dentro das dependências do DOI-CODE, né? Depois simulado o enforcamento, né? Tornado público. Qual foi o crime que o Herzog cometeu? Pensar diferente do Estado. Não atirou em ninguém, não era membro de nenhuma organização clandestina, nada disso. Nada. Era diretor da TV Cultura, no Rio de Janeiro, só. Esse foi o crime de Vladimir Herzog. E aí, parece-me
que aí as pessoas querem descontextualizar o passado, renegam o passado. Até 10 dias atrás, Bolsonaro e Mourão estavam a elogiar brilhante Ustra recebendo a esposa de um torturador no Palácio do Planalto. Senhores, nós vivemos, isso é um ultraje à nação, é um ultraje à história, é um desrespeito a todos nós. Mas eu vou me ater aqui à questão do meio ambiente. Doutora Vânia, Bolsonaro criou embaraços em alguns momentos no que diz respeito à questão do clima e à questão do meio ambiente. Primeiro, problema grave, ele teve uma discussão com Angela Merkel e com o Macron, presidente da França, presidente da Alemanha e presidente da França, Emmanuel Macron, no encontro do Japão, do G20 no Japão, em que o governo francês condicionou a entrada do Brasil, do Mercosul, na Comunidade Europeia, ao cumprimento do Acordo do Clima de Paris. E, não obstante essa discussão, logo na sequência veio o distrato com a presidente da Alemanha, né, que acabou gerando um mal-estar e uma celeuma muito grande. A Alemanha, por sua vez, deixa de enviar recursos para a preservação da Amazônia e é seguida agora pela Noruega. Eu lhe pergunto, nós estamos apostando na política do isolamento diplomático? Sem dúvida. Hoje, nosso país se encontra num momento decisivo. Por quê? Porque são temas relevantes, por exemplo, meio ambiente, desmatamento. São temas não só nacionais, é um tema mundial. Né? Nós temos a Amazônia, que é o pulmão do mundo, é a maior floresta hoje, viva, que está sendo ameaçada pelo desmatamento. E o desmatamento crescendo vertiginosamente, de uma forma progressiva. E o Bolsonaro nega isso. Nega isso, de que não há desmatamento e que os países europeus, como não tem mais florestas, eles estão querendo interferir, no caso, no Brasil. E aí ele forja essa questão nacionalista para se autoblindar contra as críticas, contra as negativas de recursos, etc. Realmente, o Brasil está perdendo e vai perder muito com isso. Né? Segundo o próprio pensamento de Bolsonaro, o objetivo da Europa, dos países que estão investindo na Amazônia com as doações, não é pela floresta em si, sim pelo solo, que é riquíssimo. Né? O solo da Amazônia, ele é rico em minerais. Né? Bom, mas ele quer abrir para o garimpo estrangeiro. Não, né? fatiar, ele vender quer para os Estados fragilizar Unidos. as reservas indígenas e as reservas biológicas, né, com o intuito de explorá-las comercialmente. Eu vou fazer aqui uma provocação a Adolfo. Adolfo, Blairo Maggi, senador da República até recentemente, um dos grandes nomes da produção de soja no mundo, não é só do Brasil, não, ele é o maior produtor do Brasil e, por via de consequência, o maior produtor do mundo. Nós tivemos agora um movimento de mão que o governo Bolsonaro resolveu optar pela nova amizade com o governo americano, o governo Trump, e o governo Trump foi por trás e fez negócio com a China, comprando a soja norte-americana ao detrimento da soja brasileira. O que nós temos aqui vai para o lixo. Eu lhe pergunto, nós precisamos aprender ainda de diplomacia? Olha, nós falamos há pouco de tantos problemas, muitos deles primários, que é difícil dar opinião por um só, porque eles são entrelaçados. Na verdade, se você for olhar como é que o Brasil se comporta nas relações exteriores, são coisas rudimentares, entendeu? São procedimentos e perspectivas terríveis. E você está falando de meio ambiente, e acho que até que você poderia fazer sugestão só, humildemente uma sugestão, discutir este problema ambiental brasileiro. Porque a Amazônia, se fosse super bem tratada com a cobertura vegetal, era muito pouco. Porque, sem dúvida, o pouco que se sabe, ali há uma riqueza inexplorada de princípios ativos para a medicina, de princípios para os cosméticos, e simplesmente ter essa busca pela preservação da cobertura é pouco. Por outro lado, a Amazônia é
uma margem do rio Amazonas é brasileiro, a outra margem pertence a vários e vários países. Verdade. Há um programa internacional, que eles chamam de AAA, que é Andes, Amazônia e Atlântico. E tudo tratado, aí sim, Num bioma. de interesse planetário. Então, as intervenções que a gente propõe são hilárias até. E quando eu digo houve o desmatamento, eu quero saber se foi muito, foi pouco. Isso tudo é ridículo, porque desmatou quem? Do interesse de quem? Qual foi a sanção que teve? Nada, estou discutindo se houve muito ou pouco. Então, a forma ninguém está discutindo a repressão. Não, entendeu? E saber qual é o interesse. E há coisas que, por exemplo, a Amazônia tem tudo isso, mas a economia do estado do Amazonas é a Zona Franca, que não tem nada a ver com a ecologia local. Nada a ver com nada a ver. Agora, Verdade. só para concluir. Atividade industrial. A maior expressão monetária da região não tem nada a ver, tem a ver com tecnologia. Entendendo? Então, a discussão do meio ambiente lá é completamente deslocada. Verdade. Agora, eu queria lhe dizer, para não fugir do que é o meu pessoal interesse, que a Amazônia não é o maior problema ambiental do Brasil. O grande problema ambiental do Brasil é o saneamento. Eu acho que é o Bolsonaro que está propondo ir no banheiro um dia sim, dia não. Que loucura! É você. Olha, você não pode ter um país... piada, viu, Alfredo? Num país respeitar a liturgia do onde carro, o abastecimento d'água é precário. E você enfrentou isso, né, na sua atuação? Na minha hierarquia, a importância de qualquer problema está na direção das pessoas. O que afeta o brasileiro é muito mais a carência e meio ambiente do que a Amazônia. Não vou querer ficar tirando a palavra sua, longe disso, mas nós temos outro intervalozinho. Vamos a ele, quando voltarmos, vamos tratar de uma questão também muito grave. Se existem condições de governabilidade e se o impeachment de Bolsonaro é a bola da vez. Aguarda aí, é no minuto só. Programa do Bezerrão, TV da Gente, canal 25.1. Brincadeiras, premiações, muitas promoções para você. Também tem o Boteco do Bezerrão. E muito swing. Com eles, Pedrinho Cantor, Filho Negão, bora swingar. Agora chore, 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 sofra, sofra. O mal que passa e paga aqui. Chore, chore, sofra, sofra. Eu não tô nem aí. E chore, chore, sofra, sofra. O mal que passa. Conheça agora Best Sellers Blend PRS 20. Você já pode comprar online o melhor suplemento alimentar dos Estados Unidos para ajudar a controlar o apetite e perder peso de maneira saudável. Best Sellers Blend reúne um único suplemento, ingredientes que ajudam a melhorar a energia e o metabolismo e controlar seu apetite durante todo o dia. Compre agora mesmo em prsvitamins.com e receba nossos produtos direto em sua casa. Estamos de volta e o programa de hoje conta com a participação dos queridos amigos Adolfo Marinho, ex-deputado federal, uma das grandes expressões do governo Tasso Gereissati, um homem ligado à cultura e à educação, Vânia Rocha, que é ouvidora da Ordem dos Advogados do Brasil, uma distinta amiga advogada, e, não menos importante, Reginaldo Vasconcelos, presidente da Academia Cearense de Literatura e Jornalismo, também um conceituado colega advogado. Bom, vamos tratar de uma questão que está sendo discutido no Brasil, está sendo discutido no Congresso, entre os militares, está sendo discutido no STF, em todo canto. Bolsonaro perdeu a condição da governabilidade, o impeachment é uma solução democrática e se esse experimento da gente aqui e acolá ter que rasgar o processo eleitoral, se isso convém a um Estado democrático de direito. Começar com o deputado federal Adolfo Marinho.
O Brasil não suporta isso, não. O Bolsonaro incomoda muito pouco, porque ele não tem interesse em atuar nas questões fundamentais do Brasil. Ele está discutindo questões pessoais, está omitindo uma opinião que a maioria das pessoas não leva em consideração. Eu sou tão apegado à democracia, à convivência democrática, que eu espero que... Eu não vejo que ele vai causar maiores problemas, porque ele não está sendo mais nem levado em consideração. Então, bom, mas os crimes estão em curso. Sim, e os elementos configuradores estão aí presentes. Nesse caso, sem dúvida, vale a justiça. Nada de condescendência com nada. Mas eu gostaria que agora, nesse período, nós começássemos, e o tempo é propício, vamos discutir um parlamentarismo no Brasil. Isso chegou. Esse é o nosso problema. Eu vou até, antes da gente continuar, vamos dar uma olhada aí num vídeo, porque vai em cima do que você falou agora. Vamos lá. Você citou em entrevista que a saída para Bolsonaro seria se tornar uma rainha da Inglaterra. Explica, por favor. Na verdade, eu não defendi que isso fosse feito. Eu fiz uma análise, né, e acho que isso precisa ficar bastante claro, porque certas manchetes levam os leitores a erro, né? O que eu disse foi o seguinte: na atual conjuntura de relacionamento e de mau relacionamento da Presidência da República com o Congresso Nacional, com essas manifestações acirrando os ânimos, né, os dois caminhos que estão para acontecer, na minha opinião, são muito claros. Não são caminhos que eu gostaria que acontecessem, são que eu acredito que vai acontecer analisando o cenário atual. Eu gostaria que tivesse tudo às mil maravilhas com o Presidente da República, com o Congresso Nacional, que a reforma previdenciária já tivesse sido aprovada em 2 turnos e a gente já tivesse com a expectativa de crescimento do PIB de 5%. É o que eu defendia desde o início e tinha certa esperança ainda no início, antes mesmo de assumir o mandato, de que isso acontecesse. Mas, saindo do que eu quero para o que eu estou vendo que está acontecendo, eu acredito que tem 2 saídas. Ou o Congresso tem uma pauta independente e, nesse sentido, o Presidente da República acaba sendo rainha da Inglaterra, porque perde o poder de pautar o debate nacional. Ou o Congresso Nacional, negando o crédito suplementar, abre-se margem para uma discussão de impeachment, porque o presidente comete crime fiscal ao descumprir a regra de ouro, né, que é a regra constitucional, e dá margem para a votação do crime de responsabilidade. Então, seguindo o caminho atual, o Congresso Nacional, o rumo das coisas como vão hoje, e o Palácio do Planalto, esses são os 2 caminhos que eu enxergo. Não gostaria que nenhum dos 2 acontecesse, porque eu não acho que nenhum dos 2 é bom para o Brasil. Mas, do jeito que as coisas vão, essas são as saídas obscuras. Estamos caminhando para isso, segundo a sua visão. Nunca se discutiu tanto o impeachment de Bolsonaro como agora. Você, Reginaldo, que votou no Bolsonaro, acha que, a despeito da previsão constitucional, da legalidade do pedido de impeachment, do procedimento do impeachment, o Brasil, como disse o Adolfo, tem essa condição de passar por esse novo trauma, que seria um processo de impeachment, rasgar o processo eleitoral tão presente e tão disputado? O impeachment é um trauma realmente para a nação. É uma solução extrema, porque nós não temos o parlamentarismo, onde as coisas se resolvem com mais facilidade. E então, se correr sempre para essa solução, eu concordo com o professor Adolfo, é uma coisa traumática, não é bom para a nação. Acho que se deveria contornar as coisas para se evitar o impeachment, como você diz, rasga o processo eleitoral, né? E tal. E precisa haver um crime de responsabilidade constatado, etc. Então, eu prefiro que não aconteça o impeachment. Eu sei que quem não gosta, quem odeia o Bolsonaro, as pessoas de esquerda, talvez desejem, aspirem que aconteça isso. Eu preferia que não houvesse. Não porque adore o Bolsonaro, eu também estou preocupado, eu também acho que ele está perdendo por conta dessa luta de proteção dos filhos. Deveria fazer o que fez o nosso Castelo Branco, né, que quando o irmão ganhou um carro de presente, ele disse, devolva o carro. Não, mas eu vou ficar desmoralizado. Desmoralizado você já está. E demitido também. Então, devia assumir que os filhos pisaram na bola e dizer, o país é mais importante. Mas ele tem uma paixão por aquelas crianças dele e está se perdendo. Primeiro, não são crianças. Segundo, não estão aí feitos desavisados na vida. Todos eles tiveram educação, todos eles estão cobertados por um mandato parlamentar, até o mais idiota, que é vereador no Rio de Janeiro. Os outros imbecis, um é deputado federal e o outro, ignorante, é senador da República.
E para completar a família de estúpidos, o outro é presidente da República. Então não tem nenhum E você ainda tem nenhum aquele tal de desavisado Olavo de Carvalho perturbando. Ainda tem a anta do Olavo de Carvalho, que é um guru, que eu nunca ouvi falar disso, né? Que atrapalha em tudo. Doutora Vânia, a senhora que está aí com olhada de ouvidora. Aquela pessoa que escuta muito. É verdade. E que tenta dirimir o conflito, eu lhe pergunto, que confusão nós nos metemos? Como é que a senhora vê essa situação do governo Bolsonaro e se o impeachment é um remédio? Alfredo, o que eu entendo é que nós temos apenas 8 meses do mandato do Bolsonaro. Dilma tinha quanto quando caiu? Quando foi admitido o impeachment, no segundo mandato. Já tinha um mandato, né? Sim, mas ela foi reeleita. Ela passou por um processo eleitoral, acho que com 5 meses o impeachment já estava em curso. O interessante é essa ferramenta jurídica que temos à nossa disposição para controlar os excessos desses nossos representantes. Na realidade, o Brasil perde muito, porque existe uma insegurança da imagem do país, tanto nacionalmente como lá fora, no exterior. Então, eu entendo que existe uma fragilidade muito grande, uma insegurança jurídica muito grande com relação a isso. Eu, como o nosso colega, eu não gostaria de ver um impeachment se caminhando para uma formalização. Um remédio amargo para a nação inteira. Porque o prejuízo é muito grande para o país. Hoje nós temos um presidente que comete inúmeros equívocos em nome da própria família, em proteger os filhos, em nomear o filho para uma embaixada americana, por exemplo, que é um equívoco grotesco, e isso tem prejudicado a nossa imagem no exterior. E aqui, a nível de Brasil, os brasileiros não têm... Doutora Vânia, nós estamos encerrando aqui. Vou os deixar extremos a palavra para não são considerações finais. Ok. Então, o que eu vejo é o seguinte, que nós temos que ponderar todos esses aspectos, analisar da melhor maneira em prol do Brasil em si. Hoje existe essa insegurança. Os extremos estão prevalecendo. E esses extremos não são positivos para o nosso país. Então, eu gostaria, para concluir, que nós brasileiros pensássemos muito bem, nós cidadãos pensássemos muito bem e ficássemos vigilantes para exatamente esses excessos serem controlados. Doutor Adolfo, precisamos de pacificação ou de radicalidade na busca de um país decente e justo? Nós precisamos de uma solução que seja satisfatória para o país e para a sociedade. E fico feliz de vê-lo aqui, porque você vai trabalhar em favor disso e merece o apoio de todos para você continuar nessa luta bonita de ser uma voz acreditada e uma voz firme. Doutor Reginaldo Vasconcelos, o atrevimento de querer discutir temas dessa envergadura é necessário nesse momento? Eu acho que nós temos que nos debruçar sobre esse tema, enfrentar as nossas divergências. Claro, e nós precisamos de uma voz corajosa como a sua na imprensa. E em meu nome, em nome da nossa Academia de Literatura e Jornalismo, eu quero lhe parabenizar, louvar a sua iniciativa de retornar à mídia para defender esses temas importantíssimos para a nação. Senhores, você de casa, tire suas conclusões e amanhã teremos mais um programa interessante com muitas teses e ideias para você fazer o seu juízo de valor. Até amanhã, um forte abraço.